saúde mais verde, com Lorela D'Agostin. Apoio Cultural, Nutri Extratos. Bom dia, lindona! Tudo bem? Tudo jóia, Jô. E por aí, tudo bem? Tudo bem, né? Voltou o frio, mas fazer o quê? Não dá para brigar com o clima, né? A gente não tem controle, então vamos que vamos. Espero que seja... no inverno, né? O esperado. Espero que seja a última onda de frio aí. Vamos seguir na nossa série sobre intestino? Que aula que tu tens nos dado, né, Lorela? Que bom que as pessoas estão gostando. Esse povo aprende ou senão, ó, não vai ser por falta de aviso, né? A gente faz a nossa parte, né, Jô? Isso, exatamente. Eu como profissional de saúde, vocês como comunicadores, a gente faz a nossa parte. E qual é o nosso tema de hoje? Jô, hoje eu quero falar sobre síndrome fúngica. Já ouviu falar sobre a síndrome fúngica? Não. Então, Jô, isso é um assunto bem importante, pouco falado, há pouco tempo que começaram, né, a falar sobre a síndrome fúngica, e ela pode causar vários sintomas que as pessoas têm, que são recorrentes, e que às vezes elas seguem por vários profissionais de saúde e não descobrem o porquê, não sabem o motivo, tratam o sintoma, mas sempre recorrente, sempre voltando. Na semana passada, a gente conversou aqui sobre a microbiota intestinal. Nós falamos sobre aquelas bactérias boas e ruins que estão no nosso intestino, né? E que a gente precisa sempre tê-las em equilíbrio. Hoje eu quero falar também não só sobre as bactérias, mas sobre os fungos que colonizam o nosso intestino. Então, eles estão ali convivendo conosco, digamos assim, de uma forma equilibrada, se a nossa microbiota boa está equilibrada, porque ela mantém esse equilíbrio. Agora, se a gente tem aquela alimentação ruim, cheia de industrializados, com pouca fibra, poucos vegetais, o que pode acontecer? Um super crescimento fúngico, patogênico no nosso intestino. Só que o que isso acontece? O que isso causa, Jô? Não causa só sintomas intestinais, como a gente conversou na semana passada, sobre inflamações intestinais, diarreias ou constipação, enfim. Não. A síndrome fúngica, ela é caracterizada como síndrome justamente porque ela é sistêmica. Ela ataca vários órgãos do nosso corpo. Ou seja, pessoas que têm, mulheres, por exemplo, que têm candidíase de repetição, né? Candidíase vaginal, coceira, corrimento, por exemplo. Homens que têm descamação e vermelhidão na virilha. Fungo de unha, micose de pele. Pessoas com enxaqueca, dores de cabeça crônica que não melhoram nunca. Então, aftas, né? Quantas pessoas sofrem de afta a vida inteira? Por conta de acidez estomacal, cuida da alimentação, evitando ácidos, enfim, mas não é suficiente. Então, tantos sintomas que se tratam, mas não se resolvem. A causa pode estar, sim, na síndrome fúngica ou no supercrescimento fúngico lá no nosso intestino. Então, é muito importante a gente verificar também o nosso intestino. Pessoas com esses sintomas recorrentes que não melhoram nunca, realmente buscar um profissional integrativo, uma medicina funcional, uma nutrição, um profissional realmente olhe o paciente como um todo e investigue de fato o intestino e se a causa desses sintomas não está lá nesse supercrescimento fúngico e a gente precisa resolver o intestino. Mas, Lorela, como é que a gente vai saber se tá com esse trem aí? Jô, simplesmente pelos sintomas recorrentes que não se resolvem,
diversos tratamentos e não se resolvem, já é um indício bem grande de que isso é um crescimento, um supercrescimento fúngico no intestino. Entendi. Olha, tem um outro sintoma, Jo. A doutora Denise Carreiro é uma nutricionista funcional e ela tem um livro bem importante que fala sobre síndrome fúngica. Um termo que ela usa, por exemplo, queda de cabelo. Né? Tem várias situações que podem causar queda de cabelo. No caso da síndrome fúngica, ela diz assim, o cabelo não cai, o cabelo se joga. Realmente, a queda é absurda de cabelo, sobrancelhas, cílios. Tudo isso pode ter um fundo lá no intestino, no supercrescimento fúngico. Pois é. Se necessário, o profissional ele pode pedir uma cultura de fezes e verificar a situação, né, sobre qual fungo está crescendo mais ali para que ele trate. Mas só pelos sintomas, pelos vários tratamentos, sem cura, sem resolução do problema, a gente já tem um indício muito grande de que o que está acontecendo é lá no intestino. E às vezes não é outra situação externa, né? É do intestino. Sabe o que às vezes eu fico pensando, Lorela, assim, ó. A gente traz aqui muita informação para as pessoas, né? No sentido realmente, assim, de se perguntarem, de questionarem, de investigarem e tal. Às vezes eu fico pensando assim, ó, por exemplo, tu falaste em queda de cabelo, né? Existem inúmeros fatores que podem causar queda de cabelo, né? Um que tem sido muito atribuído agora às pessoas é a Covid. Tô com queda de cabelo. É por causa da Covid. Isso é por causa da Covid. Aí eu fico me perguntando assim, como uma pessoa, uma cidadã qualquer, como diz o nosso entrevistado de hoje, que não sou da área da saúde, que não, né? Sou aquela pessoa que tem que ficar ali me cuidando. Como é que a gente investiga as reais causas de algo que tu estejas tendo, né? Eu tenho... por exemplo, vou pegar meu caso. Eu gosto sempre de usar a vida real aqui, né? O que acontece comigo. Por exemplo, eu comentei até contigo outro dia, tu até trouxeste o tema a meu pedido sobre o herpes zoster, né? Porque eu vinha tendo com uma frequência muito grande herpes e que começaram a surgir em locais diferentes, que eles não surgiam. Aí liga todos os alertas. Herpes imunidade baixa, estresse, não sei o quê. Ok, mas será que é só isso? Entende? Então, o que eu quero dizer com isso? Como é que a pessoa pode ter uma segurança, vamos dizer assim, né? De que, olha, eu estou tendo isso, estou desconfiado de alguma coisa. Então, mantendo os seus exames em dia, preciso fazer um exame a mais, por exemplo, do intestino, né? A gente já está falando disso. Assim como a gente faz lá um hemograma, a gente precisa fazer um exame para ver como é que está a situação do nosso intestino, porque só ficar nessa coisa da observação também pode gerar bastante dúvida para uma pessoa que não tem conhecimento, né? Uhum. E ali pode-se descobrir, então, várias causas que a gente tem. Então, por exemplo, é um exame que a gente tem que fazer anual, é o quê? Uma colonoscopia, não sei? Diga-nos. Não, Jo, a gente precisa, em primeiro lugar, para a gente se sentir seguro sobre o que a gente tem, o nosso sintoma e o que realmente é a causa, a gente tem que buscar, em primeiro lugar, um profissional que está apto a te atender e a te olhar como um todo e realmente chegar na causa correta do teu problema. Em primeiro lugar, não se autodiagnosticar. Sim. Né? As informações que a gente traz aqui é, claro, para esclarecer as pessoas e elas tentar entender, mas não se autodiagnosticar, né? Por exemplo, as mulheres que têm a candidíase,
vaginal, elas vão procurar um ginecologista, ou elas simplesmente vão lá na farmácia e vão tomar um antifúngico esse mês, e daí no mês que vem de novo, e de novo, e de novo. Ah, é a imunidade que tá baixa. Pode ser a imunidade baixa, mas assim, tão recorrente, né? Vai tomar um suplemento vitamínico e não vai melhorar essa candidíase de recorrência, pode ter um outro fator que está escondido por trás. Estou falando aqui no caso da síndrome fúngica, tá? Então, em primeiro lugar, procurar um profissional habilitado para te atender, que realmente te olhe como uma pessoa de forma integral e não olhe só aquela gavetinha, né, da parte ginecológica, por exemplo, ou da pele, ou da unha, ou do cabelo, tá? Exames, a gente tem que fazer de forma anual, todos os exames de sangue, hemograma, colesterol, perfil lipídico, glicose, hemoglobina glicada, exame de urina, exame de fezes, porque no exame de fezes a gente vai ter o parasitológico para ver se tem algum supercrescimento bacteriano patogênico nas fezes. Isso é o de praxe. Dali para cima, Jô, uma colonoscopia falando de intestino, o médico só vai solicitar se realmente tem algum sintoma ou algum risco a mais. Por exemplo, um histórico familiar de síndrome do intestino irritável, de diverticulite, de câncer coloretal. Aí sim. Por quê? Porque isso é um exame invasivo. É um exame que tu vai ter que fazer uma preparação antes, vai ter que fazer uma limpeza muito agressiva no teu intestino, que inclusive durante essa limpeza tu vai acabar com a tua microbiota intestinal. Entende? Então, assim, a gente precisa fazer os exames de prática, porque assim, pelo exame de sangue, a gente já vai ter uma interpretação de muitas coisas, de muitas situações. E a gente vai casando, né, com outros exames. Deu uma alteração lá nos eosinófilos, por exemplo, no hemograma, pode ser que tenha alguma questão de verminose, de parasitas no intestino, né? Vamos lá, vamos fazer um exame de fezes, um parasitológico com antibiograma, que a gente diz que é para verificar se tem a bactéria e qual antibiótico utilizar para realmente acabar com essa bactéria. Então, assim, Jô, os exames de praxe anuais é aqueles básicos que todo médico deveria pedir e que todas as pessoas deveriam procurar anualmente. A partir daí, precisa realmente ter um sintoma que nos leve a pensar em algo mais grave ou ter um histórico familiar de alguma doença mais grave e precisa, então, investigar ou prevenir. Aí sim a gente vai para esses exames mais agressivos, né, ou mais invasivos, digamos assim. Muito bem. Gente, porque assim, ó, a gente fica, às vezes, até em dúvida, né? Que é tanta informação, né, Lorela? E às vezes os sintomas, eles se confundem, eles se misturam, enfim. Exatamente. Jô, mas uma coisa muito importante que tem que ser lembrada, eu falo sempre aqui, eu vou retornar a falar, é o cuidado com a automedicação, né? Falando aqui da síndrome fúngica, Jô, se a gente não tem uma boa acidez estomacal equilibrada, isso pode causar um supercrescimento fúngico no nosso intestino e pode vir a dar todos esses sintomas que eu citei, né? Então, por exemplo, aquelas pessoas que o médico uma vez prescreveu o omeprazol, né, para acompanhar um outro tratamento, por exemplo, por um período, mas aí ela se sentiu bem e continuou tomando omeprazol. Ou aqueles que todo dia, toda semana estão tomando antiácidos, né, efervescentezinho ali, que a gente compra na farmácia, faz coquetelzinho. O que a gente está fazendo, Jô? A gente está acabando com a nossa acidez estomacal e, consequentemente, vai ter todos aqueles problemas que a gente já falou diversas vezes aqui, de problema de absorção de nutrientes, de baixa de vitamina D, de hiperpermeabilidade intestinal, entrada de toxinas no organismo e a síndrome fúngica. Então, a questão de automedicação também é uma coisa que isso a gente não precisa de um profissional, a gente já tem que saber que para a gente se medicar precisa que alguém nos oriente e não que a gente vai lá e a gente vai, né, tomar um medicamento porque a gente acha que vai ser bom. Isso é muito importante. Muito bem. Olha aqui o que eu quero te mostrar, ó. Né? Cadê?
Protrem. Que a pessoa agora está malhando, né? Então, ó, eu me lembro da tua primeira entrevista aqui no programa que tu falasse desse produto aqui, para quem treina, as mulheres aí pode, inclusive, junto com o colágeno, né? Dá até uma... Pode utilizar junto com o colágeno da pele. Exatamente, pró-treino. Comecei ontem, tá? O pró-treino, né? Começar a treinar, eu comecei semana passada, ó. Lá da Nutristrato, gente. Certo? Perfeito, Jô. Eu tomei... Atividade física. Cheguei da academia e tomei com água mesmo, diluí na água. Isso, tranquilo, não tem... Pode ser na água. Não tem sabor, não tem lactose, não tem nada. Adorei. Muito bom. Isso aí. Aí, mulherada, ajuda, né? Resultados. Ajuda aí nos resultados. Porque no verão, né, meu bem, quero chegar lá no Morro dos Conventos, ó, arrasando, como diz o outro. Biquininho de crochê. Isso aí, Jô. Minha linda, um beijo, muito obrigada. Segunda-feira vai estar aqui em Araranguá, né? Mas eu já soube com a Karina que a tua agenda tá cheia. Isso, agenda cheia na segunda-feira. Na quinta-feira, se eu não me engano, dia 25, né? Eu vou aí fazer uma palestra para as mulheres aí da Pastoral da Saúde. Né? Isso. Então, já se sinta convidada, sintam-se convidados. E estarei aí falando um pouquinho aí como a gente adoece, né? Como a doença chega na nossa vida. Muito bom. Muito obrigada, minha linda. Um beijo grande. Obrigada, até semana que vem. Ótimo. Beijão. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Saúde Mais Verde, com Lorela D'Agostin. Apoio Cultural Nutri Extratos.